Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra do Escritor, diretamente da Nobel Salgado Filho, aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. E hoje estamos aqui com ele, que é escritor, poeta. João Andrade, bem-vindo ao Palavra do Escritor. E já começo com a pergunta, ou melhor, pedindo, João, para você falar um pouco da sua trajetória como poeta aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É o seguinte, eu escrevo desde criança, mas só vim publicar o meu livro no ano de 2000. Um livro chamado Por Sobre as Cabeças, que ganhou o prêmio do Luiz Carlos Guimarães, Antônio Menezes. E algum tempo depois eu lancei o Cantigas de Moisés, que foi o segundo livro, e o mais recente, o Livro de Palavra. Essa é a minha trajetória como poeta. Tenho outros trabalhos a lançar que a gente conversará depois. João, você falou do seu livro, que é esse aqui, é o Livro da Palavra. Esse é seu trabalho mais novo, mais recente. E eu gostaria que você nos falasse um pouco mais detalhadamente desse livro, da construção desse seu trabalho mais novo e por que livro de palavra. Não é livro da palavra, é esse livro de palavra, o motivo desse título. Bom, é o seguinte, cada livro ele tem uma história por causa do título, né? O título tem uma motivação, mas já que vamos detalhar algo mais recente, o livro de palavra tem esse nome por dois motivos. Primeiro, porque eu participei de um concurso literário em que eu resolvi colocar textos de poesia com um formato não necessariamente em estrofes, mas desrespeitando a forma, no entanto, mantendo todas as outras características da poesia. Era como se fossem parágrafos, mas com rimas, aliterações, assonâncias e todo o imageto da poesia. Esse trabalho foi devolvido com o argumento de que ali era um concurso de poesia e não de prosa. Estranhei, porque Natal sempre teve uma tradição em romper com a forma, em ousar na forma, tanto da poesia concreta como herança, já desde Jorge Fernandes, né? E com a poesia processo. Mas não tinha o que fazer, aceitei. Então eu resolvi lançar o livro e pensei, quando eu lançar o livro e alguém me perguntar, esse livro é de quê? Aí eu fui e direi, é um livro de palavra. Depois, a ideia da ambiguidade que eu quero causar é a visão de que, antigamente, espero que isso ainda exista, quando uma pessoa dá a palavra, cumpre. Então o livro se propõe a passar o conceito, passar uma trajetória de vida, e ele dá a palavra ao tentar fazer isso. E eu espero que cumpra. Então são essas duas perspectivas. João, mais uma pergunta para você. Qual é a sua análise, a sua observação a respeito, por exemplo, do atual momento poético literário no Estado? Você que já produz poemas aí, já tem poemas publicados, já estreou na poesia, digamos assim, oficialmente há mais de 25 anos, em antologias, enfim, outros trabalhos, coletâneos. Como é que você vê o atual momento da poesia potiguar? É um momento positivo? Tem muita gente boa produzindo? Existe muita quantidade, muita qualidade? Qual é a sua visão, a sua opinião sobre a poesia potiguar na atualidade? Mas é o seguinte, a poesia potiguar ela é surpreendente. Em todos os tempos ela sempre revelou grandes poetas, de um modo geral a literatura sempre revelou grandes escritores. Mas como todo tempo tem os bons e tem os ruins. E a história termina peneirando isso tudo. Então teve um momento, logo quando eu comecei, já com os resquícios da poesia marginal, na geração de biógrafo, em que todo mundo publicava aquele panfletozinho e por aí vai. Então muita gente se revelou, inclusive no Brasil todo, como o Chacal, o Cacaso, muitos outros desapareceram. Aqui em Natal foi a mesma coisa.
Então houve uma geração que publicou muito de forma marginal, poucos ficaram. Agora, com o advento da internet e com a facilidade que tem se apresentado pela tecnologia de publicação, tem se publicado muita coisa ruim, muita coisa boa. Desse contexto, a história vai fazer com que o que sempre fez, vai peneirar e os bons vão ficar e os ruins vão ser esquecidos. Eu espero que vocês me lembrem daqui a alguns anos, nessa peneira eu tenha conseguido escapar. O que eu queria alertar é um fenômeno que tem ocorrido no Rio Grande do Norte como consequência de um fenômeno nacional. É muita gente confundindo frases, pensamentos, sentimentos expostos no papel com poesia. Poesia requer um trabalho mais elaborado, requer uma pesquisa, requer um estudo, requer uma lapidação do texto. Então, você simplesmente colocar o que está sentindo no papel ainda não é poesia. Outras pessoas acham que ousar é ser medíocre. Então diz qualquer coisa e não, é a licença poética. E não é bem assim. Licença poética não lhe dá o direito de ser medíocre. É preciso que você tenha senso crítico para que você possa ter a capacidade, o distanciamento necessário de olhar para o seu texto e perceber isso é bom, isso é ruim, a ponto de que você publique pelo menos o que é bom ou o menos ruim, para não se comprometer e terminar não passando pela peneira da história. É isso. João, ainda dá tempo de perguntar de outra faceta sua, que você também é artista plástico, né? Como é que é isso, essa relação aí? João, tem um lado do João poeta, tem o lado do João Andrade artista plástico, ou você une as duas coisas e resulta em um trabalho, ou são trabalhos diferentes? Olha, eu não faço outra coisa na vida a não ser poesia. Eu escrevo poesia, escrevo contos e pinto quadros, mas tudo isso é poesia. Quando eu escrevo a poesia tradicional, então é essa forma que está nos meus 3 livros: Por Sobre as Cabeças, Cantigos de Maldizê e o livro de palavra. Escrevo contos também, e nos meus contos eu procuro passar, afinal de contas é uma história, mas eu procuro passar essa história com o imagético, com o lirismo, com os recursos que eu utilizo na poesia. E a pintura é apenas uma forma de expressar de forma poética aquilo que eu não consigo traduzir em palavra. Quando eu não consigo tirar dentro de mim uma ideia, um sentimento em forma de palavra, eu trago, eu coloco para fora em forma de cores e formas. É isso. João, e para finalizar, quais os planos literários de João Andrade para o futuro? Olha, eu estou fazendo vários livros. Tenho um livro de poesia chamado Acalanto para um Dia Sem Sol, que já se encontra praticamente pronto, falta apenas revisão e encontrar quem faça orelha, prefácio, essas coisas, e arranjar dinheiro para publicar. E um livro de contos chamado O Evangelho Segundo o Abismo. Eu pretendo lançar esse livro de contos antes do livro de poesia, porque eu cismei que eu iria lançar 3 livros de poesia, 1 de contos. Então, meu objetivo, meu propósito para esse ano, ou no máximo próximo ano, é lançar um livro de contos chamado O Evangelho Segundo o Abismo, que é um livro de realismo fantástico. Acho que Natal é muito carente de romancistas, de contistas. São bons, precisa ter mais, mas eu observo que os contos são muito realistas, muito próximos da realidade, contam uma história previsível, possível. Eu gostaria de ver mais contos de realismo fantástico, contos delirantes, contos em que a realidade não esteja exatamente palpável, não é aquilo que você encontra no jornal, mas que você possa se identificar no delírio, no medo, na loucura das personagens que ali se encontram e na história ali envolvida. Ok, estivemos hoje com a ilustre presença do poeta João Andrade aqui no Palavra de Escritor, e até o próximo programa.